Salve, salve, meus irmãos em Cristo! Bem-vindos a mais uma aula maravilhosa de cálculo. Hoje falando, dentro de derivadas, de um assunto extremamente interessante, a regra do quociente. Qual a regra do quociente? O que é a regra do quociente? Ela é uma regra muito semelhante à regra do produto, mas ela é aplicada para divisão de funções. Quociente significa divisão. Como que nós aplicamos a regra do quociente, então? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda função ao quadrado. Muita atenção! Não é a derivada da segunda função na parte de baixo, é a função elevada ao quadrado. Vamos entender melhor através de um exemplo, então. Olha esse exemplo. Como que eu derivo essa função aqui que tem um quociente de duas funções afins? Vou fazer o quê? Começo aplicando a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Lembrando que esse tracinho, ele indica derivada. Dividido pela função de baixo elevada a 2. Certo? Então, aplicando a regra, vamos obter o quê? Derivada de 2x mais 1, a derivada de 2x é 2. E a derivada de 1 é 0. 2 vezes 3x menos 1 menos a primeira. Qual a derivada de 3x menos 1? Já vimos que a derivada de 3x é 3 e a derivada de 1 é 0. Dividido pela segunda função elevada a 2. Assim, meus irmãos, vamos fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva, e aqui lembrando que tem um sinal de menos na frente. Então, f' de x vai ser 6x menos 2 menos 6x menos 3. Dividido pela segunda função ao quadrado. Aqui, como temos 6x com menos 6x, podemos cortar e vai sobrar para a gente apenas o menos 5 dividido por 3x menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Reparem que não se trata de uma regra difícil de ser utilizada. Ela fica um pouquinho maior por causa do tamanho da escrita dela. Mas nós fazemos as derivadas individualmente e não embolamos nada. A gente faz individualmente e junta depois para dar o resultado. Vamos para mais um exemplo abençoado então, para ver se nós estamos entendendo? Vamos lá! E agora, meus irmãos, nós temos a função e elevada a x na parte de baixo da divisão. Regra do quociente, mais uma vez. Vamos aplicar então? Vamos lá! Derivada então. Eu pego a derivada da primeira vezes a segunda, que é de baixo, no caso a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado, certo? Então vamos pensar um pouco. Se eu derivar isso aqui, o que vai acontecer? F' de x, que indica a derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então isso aqui sobra uma vez e elevado a x
menos x mais 1 vezes a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Vou ser malandro nessa resolução, mas um malandro gospel. Eu vou pensar o seguinte: se eu tenho e elevado a x ao quadrado, eu não vou colocar e elevado a x, e elevado a 2x. Eu vou colocar e elevado a x vezes e elevado a x. Por que essa jogada de mestre, prezado, ilustre, incrível e sexy professor? Porque nesse momento eu posso fazer isso aqui. Quando eu vier a fazer isso, eu passarei a ter 1 menos x menos 1 dividido por e elevado a x. O 1 e o menos 1 nós vamos cancelar. Eu passarei a ter f' de x igual a menos x dividido por e elevado a x. Certo? Lembrar sempre de tomar muito cuidado com o sinal de menos. Esse sinal de menos que está aqui, ele pode ser esquecido. E isso faz uma diferença muito grande nessa parte de baixo. Tá? Tomem cuidado. A minha experiência de professor mostra que a maioria dos erros de quem sabe usar a regra do quociente corretamente acontece nesse menos que multiplica aqui. Tá certo? Então lembre-se muito bem. Se gostou, curta por favor o vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até a próxima com mais dicas de cálculo. Até mais!